Provavelmente, nas últimas semanas, você tem assistido a Round 6 ou Squid Game, série original Netflix, que recentemente se tornou um verdadeiro fenômeno, chamando a atenção de milhares de pessoas ao redor do mundo. Mas caso você não saiba do que eu estou falando, Round 6 é uma série sul-coreana que acompanha um grupo de pessoas que precisam desesperadamente de dinheiro e que em um certo dia recebem a oportunidade única de reverterem sua situação financeira. E para isso, terão que participar de uma série de desafios em busca de se tornarem o grande vencedor. O único problema é que os participantes terão que lutar pelas suas vidas se quiserem chegar até o final. E à medida que as rodadas avançam, os jogadores que não conseguem completar os desafios vão sendo eliminados pouco a pouco pelos organizadores do jogo. E de uma maneira bem resumida, essa é a premissa da série. O que eu acho que eu não preciso dizer o porquê de todo esse sucesso. Até porque muito da fama conquistada pela série se dá por conta da trama criativa e intrigante, sem falar no design de produção, os cenários e a fotografia que dá uma identidade peculiar para a obra. Mas é óbvio que boa parte da fama dessa série não se dá apenas por conta desses elementos, o que não é novidade no gênero. Afinal, outras obras também já abordaram essa premissa de pessoas participando de jogos brutais para salvarem as suas vidas. Filmes como a franquia Jogos Mortais e o recente Escape Room são bons exemplos disso. Mas a pergunta que fica é: por que gostamos tanto da violência nessas séries e filmes? E talvez tenha um cara que possa nos ajudar um pouco na busca dessa resposta. E segundo Aristóteles, o teatro e a arte tinham para o ser humano uma capacidade de libertação, e essa purificação ganhava o nome de catarse. E para quem não é muito familiarizado, catarse é um termo de origem filosófica com significado de limpeza ou purificação pessoal. E esse termo é utilizado para designar um estado de libertação psíquica que o ser humano vivencia quando entra em contato com uma emoção forte. Em outras palavras, sabe aquela sensação que você tem quando está assistindo a um filme e o personagem que você odeia acaba se dando mal? Então é mais ou menos isso. O grande ponto é que a catarse serve como uma válvula de escape para sentirmos certas emoções, sem precisar se preocupar com a culpa atrelado a ela. Sabemos que a violência é algo instintivo do ser humano, porém com o tempo e o surgimento da civilização, esses instintos primitivos aos poucos foram reprimidos por regras estabelecidas para manter a convivência social dessa mesma sociedade. E então foi necessário um acordo pré-estabelecido entre ambas as partes, para que assim a comunidade pudesse manter próspera em harmonia entre os seus integrantes. O que a primeiro momento parece algo justo, certo? Seria se não fosse por uma pequena questão. Quem estabelece esse acordo? E quem define quando a violência pode ou não ser praticada? Ou melhor, será que todos os integrantes dessa mesma sociedade estão livres de sofrer essa violência? E é aí que voltamos ao Round 6. E essa série, diferente de outras obras do gênero, a violência aqui não serve apenas como uma forma de gerar catarse nos espectadores, pois a trama possui diversas camadas de interpretação através dos seus episódios. E a forma com que a série utiliza a violência para fazer você se questionar sobre diversos dilemas acaba enriquecendo ainda mais a experiência. Afinal, o que você faria se tivesse essa oportunidade? E será que se você estivesse na mesma situação dessas pessoas, as suas decisões seriam diferentes? Em um determinado momento da série, um dos participantes é violentamente assassinado por um outro competidor, o que fica explícito para todos que estão ali. O curioso é que tanto os soldados quanto as pessoas que estão por trás do jogo, em nenhum momento demonstram se importar com as atrocidades que acontecem entre os participantes. Ou seja, a partir desse momento específico, é estabelecido que é permitido atos de violência entre os participantes, o que resulta em uma série de assassinatos na noite seguinte ao ocorrido, mostrando como a própria estrutura daquele lugar faz com que as pessoas, em um certo momento, excluam um determinado grupo de pessoas, transformando elas o alvo principal dessa violência. O que a gente já vai falar mais sobre isso ao longo do vídeo. Porém, mais à frente na história, em um outro desafio, quando um personagem age de maneira agressiva contra outro participante, o desenrolar da situação é um pouco diferente, pois aqui o soldado interrompe imediatamente a ação, comunicando que não é permitido utilizar a violência nesse desafio. Em outras palavras, a violência não é algo proibido ou abominável nesse sistema. Porém, ela só é permitida quando ela está a serviço do jogo e não dos seus jogadores. Ou seja, os parâmetros e as condições desse acordo sobre o uso ou não da violência só levam em consideração os interesses daqueles que determinam as regras do jogo. E é aqui que as coisas começam a ficar um pouco mais interessantes.
Segundo o filósofo Zizek, existem 3 tipos de violência que são possíveis identificá-las em nossa sociedade, mas aqui vamos nos atentar a uma delas, chamada de violência objetiva. E diferente do que o senso comum pensa, a violência objetiva não necessariamente depende de alguém, mas sim de uma estrutura, um mecanismo que geralmente está relacionado à lógica econômica. Pois a violência nem sempre precisa ser uma agressão ou algo deferido por uma pessoa. Muitas vezes ela pode ser sistêmica, fazendo com que ela não seja tão fácil assim de ser percebida, pois não existe um único responsável por ela, mas sim toda uma estrutura onde a violência já está institucionalizada, e automaticamente faz com que normalizemos a exclusão de grupos e pessoas, e essa violência é apenas mais um meio de fazer o sistema funcionar, o que faz com que a gente inconscientemente não questione as injustiças realizadas contra esses grupos. Afinal, se fulano se encontra nessa condição precária, talvez ele mereça estar nela. E esse pensamento faz com que nos tornemos coniventes com essa estrutura que perpetua essa violência. E em Round 6, é perceptível que existe essa necessidade grande por parte dos realizadores do jogo em tentar aliviar essa parcela de culpa deles nisso tudo, lembrando aos participantes a todo momento que eles não foram obrigados e que só estão ali por pura e espontânea vontade. Será? Pois pensa comigo, o superendividamento dessas pessoas é o reflexo da estrutura econômica que naturalmente está atrelado à desigualdade social e à pobreza, o que consequentemente faz com que essas pessoas participem disso não por opção, mas sim por uma necessidade extrema em reverter a situação financeira a qual elas se encontram. Afinal, se não participarem do jogo, elas morrerão de qualquer maneira. A diferença é que aqui existe uma pequena chance de saírem vitoriosos. E o jogo, por sua vez, se aproveita desse desespero das pessoas para explorar a única coisa que ainda resta a elas. E as pessoas que estão por trás desse jogo usam dessa justificativa para se eximir da culpa, dizendo que as pessoas que se encontram ali só estão lá apenas porque elas se colocaram nessa situação, o que faz com que essas pessoas sejam exploradas mais uma vez por esse sistema. Percebe o que acontece? É a tal da meritocracia, atribuir uma única pessoa toda a responsabilidade dos fracassos e as coisas ruins que acontecem na vida dela. Como se a estrutura por detrás do jogo não tivesse nenhuma influência na situação que essas pessoas se encontram. E obviamente que isso não quer dizer que não existam pessoas que não tenham se colocado nessa situação, pois os 2 personagens principais da série são exemplos disso. Enquanto um é levado para aquele lugar por conta das circunstâncias que aconteceram na sua vida, o outro foi criando lentamente o caminho que levasse em direção ao jogo. E por mais que as razões às quais o levaram para aquela situação sejam completamente diferentes, os 2 são tratados como se fossem iguais e equivalentes, como se a decisão de colocá-los dentro do jogo fosse exclusivamente deles. Porém, isso não é a verdade. E o que mais me perturba em Round 6 é toda aquela violência que acontece não só dentro, mas também por detrás do jogo. Sorte a nossa que aqui do lado de fora essas atrocidades não existem. Ainda bem que não somos meros cavalos em um tabuleiro de xadrez, de homens poderosos que se escondem por detrás das suas fortunas e que nos descartam à medida que as coisas avançam. Ainda bem que no final das contas, tudo isso não passou apenas de um jogo. Que sorte a nossa, não é mesmo?